Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho essa semana sobre uma lei novinha, acabou de sair, Lei 13.994, de 24 de abril de 2020, lei que já está em vigor, porque ela entrou em vigor na data de sua publicação e ela foi publicada em 27 de abril de 2020, segunda-feira agora. E essa lei, pessoal, ela altera 2 dispositivos da Lei dos Juizados Especiais no âmbito dos estados, que é a Lei 9.099 de 95. Esse projeto de lei que culminou na Lei 13.994, pessoal, foi um projeto já aprovado pela Câmara o ano passado, encaminhado ao Senado ainda no ano passado, de autoria do queridíssimo professor Luiz Flávio Gomes, que faleceu recentemente. Então, vamos falar sobre um projeto de lei de autoria dele, ele exercendo a sua função até então deputado federal, né? Então, esse projeto que culminou na Lei 13.994, de agora de 2020, é de autoria do professor Luiz Flávio Gomes. Muito obrigada, né, a Luiz Flávio por todas as contribuições que ele nos prestou. Então, bora lá, pessoal. O que a alteração nos coloca, né? Nós tivemos os artigos 22 e 23 da 9.099 de 95 alterados por essa lei, em que a lei prevê expressamente agora, pessoal, a possibilidade da conciliação no âmbito do juizado, né, se realizar por meio de videoconferência. Então, o parágrafo 2º do artigo 22, ele vem assim, ó. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Então, a lei passa a estabelecer a possibilidade de a conciliação no âmbito do juizado acontecer de maneira não presencial por meio, né, dessa tecnologia que a gente tem aí à nossa disposição agora, né, pessoal? Acho que a gente só tem que lembrar sempre que o juizado, a Lei 9.099, foi uma lei criada muito para atender o cidadão, o jurisdicionado que não conseguia chegar, né, ao Poder Judiciário, né, pessoal? A gente fala, quando a gente fala de juizado, a gente precisa lembrar que nós tínhamos muito a ideia da litigiosidade contida, que era aquela situação em que a pessoa se encontrava numa condição de ela precisar postular por um direito ali e de repente não ter condições de chegar ao judiciário porque tudo é muito caro e às vezes ela tinha que buscar algo menor em juízo, enfim, né? E aí a lei vem com vários princípios oportunizando um acesso de maneira mais adequada a essa pessoa, envolvendo causas menos complexas, né, e passa a se colocar de maneira mais acessível ao cidadão. Inclusive, a gente tem aquela regra, temos que lembrar, que até 20 salários mínimos, se a pessoa estiver postulando pelo juizado até 20 salários mínimos, ela não precisa nem ter advogado, né? Eu me lembro que quando a lei veio e tal, tramitou no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade questionando isso, porque nós temos o artigo 133 da Constituição Federal, que prevê que o advogado é essencial à administração da justiça, e aí uma lei que possibilitava que ele não estivesse ali, enfim, né, pessoal? Tudo não houve nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo ou nessa lei, nesse contexto, porque é para aproximar, a lei teve o condão mesmo de aproximar o cidadão que precisava chegar ali e que tinha toda uma dificuldade, muitas vezes econômica mesmo, de buscar aquilo que tinha de fato direito. E aí a lei 9.099, ela tem muito esse princípio, o princípio de estar ali, né, próximo do jurisdicionado, nesse contexto mais simples, menos formal, né, com procedimento mais adaptável a essa situação. Então a gente só tem que tomar esse cuidado para que essa tecnologia, se isso estiver muito distante do jurisdicionado, né, pessoal, obviamente ele não vai poder se prejudicar por essas questões. Às vezes as pessoas não têm aquele recurso mesmo, está muito distante
de algum recurso tecnológico e, óbvio, que a ideia não é prejudicar ninguém, muito pelo contrário, né? É poder fazer com que o nosso ordenamento, a cada dia, esteja mais próximo também da tecnologia. A gente tem N artigos no CPC já falando sobre o uso desses recursos tecnológicos para a prática de vários atos processuais. Então, a gente só tem a lei autorizando que isso aconteça, né? Me parece que não tem obrigatoriedade, aqui é cabível a conciliação, não seria um ato, obviamente, obrigatório, mas uma possibilidade, né, colocada à disposição do jurisdicionado, daquele que se interessar. Tem o artigo 23 também, pessoal, da 9.099, que foi alterado também pela lei que a gente está comentando, que diz o seguinte, ó, é o caput do 23, na verdade é o dispositivo do 23. Tá assim, ó, se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Porque, na verdade, pessoal, a lei do juizado já estabelecia, né, que se o demandado não comparecesse a qualquer audiência do juizado, já estabelecia não, ela estabelece, continua estabelecendo, que se o demandado não comparecer a qualquer audiência do juizado, haverá revelia, presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e isso autorizaria já o juiz a prolatar a sentença. A mesma disposição a gente tem na lei, pessoal, também com relação ao autor. Se ele não comparecer a qualquer audiência ali do juizado, o juiz extinguirá o processo, então a lei também prevê, né, a consequência aí para o lado do autor. Mas me parece também, gente, que esse 23, se o demandado não comparecer ou se recusar, o juiz poderá proferir sentença. Acho que diante de um ato que possa se caracterizar como um ato que vai afrontar o judiciário, né? Porque, obviamente, a pessoa, o demandado aí não se prejudicaria por não participar da audiência por uma questão que ele possa alegar de prejuízo, por estar distante daquele recurso, né? Então, me parece que a audiência por videoconferência, por meio desse recurso tecnológico, é uma possibilidade, se aceita pela pessoa, ela de fato deve comparecer, sob pena, né, do juiz de fato poder prolatar a decisão. Enfim, pessoal, acho que a lei ela vem para somar nesse aspecto, para que a gente use mesmo a tecnologia que esteja ali à nossa disposição para que a efetividade se faça, né, o princípio da razoável duração do processo, e não para que direitos sejam tolhidos. Obviamente não é esse o sentido da lei, né, pessoal? Sabemos também que muitos tribunais, especialmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, muitos tribunais já se organizaram. A gente tem ver as resoluções do CNJ também falando sobre isso, na questão de realizar alguns atos mesmo, fazendo uso da videoconferência, até para o momento que a gente está vivendo. E aí, muitos provimentos, resoluções nesse contexto, a gente já tem isso acontecendo muito, mas acho que esse projeto de lei, né, que virou aí a nossa leizinha 13.994 de 2020, ele é interessante porque a gente tem uma alteração na lei mesmo, na lei do juizado, que é uma lei toda informada, né, pessoal? Pela simplicidade. Só pra gente lembrar, tem um artiguinho lá no comecinho da lei, que eu tô com o computador aberto aqui, deixa eu pegar. É o artigo 2º, o processo, que as ações que tramitam pelo juizado, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então, a gente sabe que esses meios de autocomposição são meios muito adaptáveis ao procedimento da 9.099, né, muito desejado ali pelo legislador nesse contexto. Então, mais uma possibilidade disso ser feito, né, gente? Acho que olhar por esse olhar é um modo interessante da gente incorporar, né, as mudanças que a gente tem na nossa legislação. Por hoje era só, pessoal. Obrigada pela companhia, obrigada nossos inscritos, que a gente atingiu 10.000 inscritos agora, essa semana, final de semana. Obrigada pela audiência, pela companhia. A gente vai tentar sempre melhorar, vamos expandir aí com certeza. Muito obrigada, um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser.